Caso que está repercutindo demais, que é muito estranho, esquisito e que deixou o Corinthians revoltado. Como todo corintiano, acredito eu, que foi o caso da saída do jovem Cauê Furquim para o Bahia. Antes de mais nada, vou pedir para você se inscrever aqui no canal. Por favor, inscreva-se no canal, acompanhe esse vídeo inteiro. Aliás, eu tenho informação sobre Fabinho Soldado e eu não me refiro apenas ao caso do Cauê. A gente precisa falar sobre isso. Tem informação sobre isso, então fica nesse vídeo até o fim, deixa o like aqui com a gente. Às vezes a gente tem milhares de visualizações e os likes não conseguem acompanhar, não custa nada, deixa o seu like aqui no vídeo, comenta, diz o que você acha, participa aqui com a gente, tá bom? Sempre muito importante e muito obrigado para quem já faz isso. E vamos falar agora do caso Cauê Furquim. Esse caso me chamou muita atenção, sabe por quê? Olha só, recentemente... não lembro agora, tá aí no meu WhatsApp, ou era final de julho, começo de agosto, eu procurei o presidente Osmar Stabile para tirar uma dúvida com ele sobre uma história que eu estava apurando, que não tinha nada a ver com futebol. E naquela conversa com o Osmar, ele falou para mim do nada, assim, olha, e tem uma coisa... a gente, se tudo der certo, a gente vai renovar um contrato importante de um garoto da base. Cara, que jogador. Ele estava encantado com o jogador. Ele foi assistir o Cauê no Parque São Jorge, ficou encantado com o jogador. Tinha muita esperança de que ele desse certo, de que ele pudesse render uma grande venda ao Corinthians e tudo mais. E eu falei, eu não acompanho muito a base, né? Quem me conhece sabe. Eu nunca fui de acompanhar tanto de perto assim a base, diferentemente dos colegas Yuri Medeiros, Luiz Fabiani, que sabem tudo da categoria de base. Eu muitas vezes consulto eles para entender alguma situação de algum jogador ou outro. A gente até tem umas conversas engraçadas sobre apostas da base do Corinthians. Mas, enfim, eu falei, tudo bem. Aí ele marcou aquele golaço, né, de chapa de esquerda no ângulo, no Parque São Jorge. E eu falei, o próprio presidente mandou para mim o gol do jogador e tudo mais, eu achei interessante, mas enfim, tudo bem. O Corinthians ficou muito claro para mim que o Corinthians estava ali conversando e negociando para renovar o contrato daquele jogador, que estava todo mundo encantado e enxergando ele como uma grande promessa para o profissional. Então para mim estava tudo bem, de repente veio essa informação de que ele saiu, né, pro Bahia por 14 milhões apenas e tudo mais. E aí, cara, a gente tem que entender uma coisa nessa questão. Primeiro de tudo, entender que hoje é dia 15 de agosto e ele deixou o Corinthians, né? Certo? Por 14 milhões. Agora, no dia 5 de agosto, houve uma reunião do clube com os empresários do atleta. E ali, segundo me consta, eles chegaram a um acordo de renovação que não foi fechado, o martelo não foi batido, porque o terceiro dos três sócios, um terceiro sócio da empresa que gera a carreira do jogador, não estava no Brasil. E houve uma conversa de, tudo bem, conversamos, alinhamos, mas vamos esperar só ele voltar para a gente fechar, e não fecharam. O Corinthians entende que ali já tinha alguma coisa estranha, que o Corinthians acreditou que naquele momento ia conseguir renovar o contrato do jogador, isso no dia 5 de agosto, tá? Além disso, o Corinthians, enfim, vai à FIFA, vai à CBF, a Lei Geral do Esporte diz que os clubes têm de ser comunicados sobre a intenção quando algum clube quiser tirar um jogador lá da base. O Corinthians entende que o Bahia acabou agindo como apenas sendo usado como uma espécie de intermediário do Grupo City, para o Grupo City não pagar a multa internacional. Ele é dono, enfim, a SAF do Bahia, ele vem pelo mercado nacional, paga uma multa muito mais barata de 14 milhões de reais, leva ele para o Bahia, quando o menino fizer, tem 16 anos, quando fizer 18 anos, ele pode sair para lá por uma bala, ser vendido ou até, inclusive, para algum do Grupo City, caso a lei continue permitindo isso, que a gente sabe que a FIFA quer impedir que clubes que pertencem ao mesmo dono, ao mesmo grupo, que eles não possam fazer transferência entre eles, mas isso, por enquanto, ainda é válido. Então, gente, o que acontece? A real sobre isso é que o Corinthians, neste momento, está muito incomodado com o Bahia, com o Grupo City, como vocês viram na nota oficial, certo? Está muito incomodado, rompeu relações com o Bahia e com o Grupo City. Vai à CBF, vai à FIFA e vai tentar ser ressarcido de alguma coisa, enfim, vai brigar
contra esses caras. O Corinthians entende que enfim, Grupo City, Bahia, os caras vão ter que se defender e justificar o que eles fizeram, porque o Corinthians não foi comunicado de absolutamente nada, só pagaram a multa e levaram o jogador. Tá? Esse é um ponto básico. O Corinthians vai comprar essa briga com quem fez isso. Tá? Essa é uma questão. Agora tem o outro lado da questão. E eu vou falar já sobre Fabinho Soldado. A questão aí em abril, durante a gestão Augusto Melo, o contrato do menino foi renovado. O Cauê está no Corinthians desde os 11 anos de idade. Ele tem 16 anos de idade. Ele jogou pelo Sub-17, ele jogou pelo Sub-20 e ele foi pro profissional. O contrato dele foi renovado em abril, com uma multa alta para o exterior, normal, mas no Brasil, como a lei permite que a multa seja 2.000 vezes o salário, a multa ficou baixa, porque o salário dele era de 7 mil reais, então 14 milhões. E aí a pergunta é, por que uma multa tão baixa para o mercado nacional? Isso que eu estou falando aqui para vocês é uma desconfiança da atual gestão, de que teve alguma conversa de bastidor que não foi colocada no papel para que houvesse uma facilitação para este tipo de negociação. A atual gestão desconfia, suspeita e vai atrás de averiguar se isso aconteceu, para apontar os responsáveis por essa eventual atitude maldosa. Quem sabe para alguém ganhar algum benefício de algum jeito, tá? O Corinthians desconfia disso e vai atrás. Então o Corinthians vai agir na esfera externa com quem participou disso, mas o Corinthians também quer investigar internamente se houve alguma ação nesse sentido, porque chama a atenção das pessoas o contrato ter sido renovado em abril e não terem feito um novo contrato com o jogador, tá? Um contrato melhor para o mercado nacional. Dito isso, aliás, a Gazeta Esportiva vai trazer nessa sexta-feira uma matéria importante para falar do Gui Amorim e do Léo Amistad, que estão na mesma situação. Leia a matéria do André Costa na Gazeta Esportiva, eu vi que o Fabiani já postou sobre esses dois nomes também, porque é a mesma situação. É o mesmo grupo que gera a carreira dele, as multas, enfim, tudo a mesma situação, tá certo? E agora, senhores, eu quero falar sobre Fabinho Soldado, tá? Vamos lá. Fica aqui até o fim do vídeo comigo que vocês vão entender. Sobre Fabinho Soldado, a situação é a seguinte. Fabinho Soldado está, de fato, desagradando muita gente dentro do Corinthians, tá? Isso não é uma opinião, sou eu, Salazar, que não gosta do Fabinho, entendam. Fabinho Soldado, isso é uma informação. Fabinho Soldado está desagradando muitas pessoas da diretoria do Corinthians. E não é de hoje. Não é de hoje. Nas minhas apurações, por exemplo, eu sei que no entendimento do Fabinho Soldado, de pessoas que estão próximas a ele, há um entendimento de que há um processo de fritura. De que, estão querendo me fritar. Estão querendo me descredibilizar, estão querendo entrar em conflito comigo, estão querendo comprar uma briga comigo. Há um entendimento por parte do Fabinho, de pessoas que estão próximas a ele, de que estão colocando ele num processo de fritura, tá? Com o objetivo de, em algum momento, terem justificativa suficiente para tirá-lo do clube. Tá? Do outro lado, o que eu posso dizer, que a informação que eu tenho, é de que tem muita gente incomodada com o Fabinho Soldado, e eu vou explicar os motivos. O motivo hoje do Cauê foi mais um, e talvez um dos mais graves. E aí soma-se a toda aquela insatisfação que eu estou falando, e a situação está ficando chata para o Fabinho Soldado. Já vou falar se isso tem a ver com demissão ou não do Fabinho Soldado. Mas vamos lá. Eu quero lembrar aqui, quando eu falei do caso Memphis, quem assistiu o vídeo aqui, daquela ausência do Memphis no treinamento, quando ele retorna e da reunião que acontece no CT, e eu expliquei naquele vídeo, se você não assistiu, assista, para não ficar sendo repetitivo aqui, e eu expliquei
que aquele episódio deixou um saldo negativo para o Fabinho Soldado. Ficou ruim para ele, porque o Memphis alegou que não estava sendo informado de nada, de que não estava sabendo de nada, de que não tinha comunicação, de que não conseguia falar com a diretoria do Corinthians. E houve ali uma estranheza por parte da atual gestão de, peraí, o Fabinho está aqui. Ele é este elo, né? Alguma coisa estranha aconteceu aqui. Por que isso não está aqui? Ele deveria estar fazendo esse trabalho. Ali, enfim, com uma situação ruim para o Fabinho Soldado naquele caso. E agora eu quero falar sobre o caso Léo Maná e Palácios. Quem viu meu vídeo antes do jogo do Corinthians, agora contra o Juventude, que eu postei, acho que até com o jogo já começado, olhem aquele vídeo. Eu revelo que o negócio não estava fechado. Só que a informação de que o negócio sobre Léo Maná e Palácios já estavam fechados, com o Carpati da Ucrânia para o Palácios e com o Criciúma para o Léo Maná, eu informei, isso foi passado de dentro do clube para a imprensa, para os jornalistas que cobrem o Corinthians, de que o negócio estava fechado. No final de semana isso foi passado. E isso não estava fechado. Como eu expliquei no vídeo no dia do jogo, não estava, havia divergência, não tinha nada assinado e sobre Léo Maná, o presidente Osmar Stabile não estava sabendo. Estava tendo uma negociação, houve o vazamento de dentro do clube, propositalmente, para que o negócio fosse externado e publicado pela imprensa como um negócio praticamente fechado, e o presidente do Corinthians não estava sabendo. Ele soube pela imprensa. Isso gerou um incômodo muito grande no Osmar Stabile. Ficou uma irritação, ficou um clima ruim, não teve uma conversa antes, vazaram primeiro e pior, vazar errado, porque o negócio ainda não estava fechado. E se melasse? Iam dizer que a imprensa era mentirosa? Olha o problema. E então, enfim, para resumir essa história, Léo Maná e Palácios, agora, já estamos de quinta para sexta-feira, nessa quinta, assinou lá com o Léo Maná, o Corinthians fez um empréstimo de graça para o Criciúma, né, até lá, mês de 2026, nem lembro, mas fechou com o Criciúma, fechou com o time da Ucrânia, o Palácios é uma situação diferente, é só assistir o meu vídeo aqui, que eu comentei antes, dei todos os detalhes sobre as duas negociações e elas foram finalizadas daquele jeito, apesar das divergências, mas o grande problema é que foi vazado antes, sem o presidente saber se o negócio está fechado como um negócio certo. Isso, de novo, gerou muito incômodo na relação da diretoria com o Fabinho Soldado. Também há uma insatisfação, um entendimento de que o Fabinho Soldado é um ótimo gerente, mas há muita reclamação sobre o trabalho dele como executivo de futebol. O que eu estou querendo dizer? Isso é informação, não é opinião. Tem muita gente que entende o seguinte: cara, o Fabinho Soldado, ele tem feito um trabalho fantástico no sentido de organizar o CT, organizar as metodologias, os departamentos do CT, blindar o elenco e blindar o CT, a convivência, o convívio, a relação, como tudo funciona, a parte de logística. Só elogios ao Fabinho Soldado nesse sentido, em tudo isso que eu falei. Por isso que há um sentimento de que ele é um ótimo gerente, nesse sentido todo, tá? Agora, quando você fala sobre a parte de futebol, do executivo de futebol, que montagem de elenco, criatividade no mercado, busca por reforços, busca por clubes para a saída de jogadores, atenção a esses jogadores da base que estão subindo, para isso há muita insatisfação do trabalho do Fabinho Soldado. Não estou falando de uma pessoa, não estou falando de duas, estou falando de várias pessoas comentam isso internamente, com dirigentes importantes, entre eles com o presidente Osmar, com o vice Armando, há um sentimento
de que o Fabinho deixa a desejar. Há um incômodo com o trabalho do Fabinho sobre a montagem do elenco que está posto, com a busca por reforços, com a busca por vendas e com a atenção aos garotos da base que estão subindo. Muita gente entende que o trabalho dele nessa área não é bacana, tá? E aí veio o caso do Cauê. E aí o que o Fabinho Soldado tem a ver com o caso do Cauê? Cara, o Cauê estava com aquele contrato lá, de base. O entendimento hoje é qual dentro da diretoria do Corinthians? Poxa, se o jogador vem para o profissional, treina, e aí o executivo de futebol percebe, se comunica com a comissão técnica e toma a ciência de que, olha, o garoto é interessante, vou querer ele mais vezes aqui treinando e participando do profissional e talvez eu comece a relacionar ele para jogo. A partir desse momento, o que se faz? Precisa fazer um contrato com o jogador como um jogador do profissional, não mais da base, porque ele já recebia o teto da categoria dele. Para não elevar o teto da categoria dele lá na base, você faz um novo contrato, puxando ele para um contrato de departamento profissional de futebol. E aí você não afeta o teto da categoria dele e se protege. E faz isso antes de liberar ele para a comissão técnica utilizar como bem entender. Porque você já sabe que há aquela intenção da comissão técnica. Enfim, isso é meio básico, meio normal, acontece muito, enfim, diversos casos. Jogador que, opa, ficou interessante, subiu, segura, renova e depois toca. Beleza? Pois bem, gente, o Cauê saiu da base, foi pro profissional, passou a treinar com frequência no profissional e foi relacionado para 2 jogos. 16 de julho contra o Ceará fora e 3 de agosto contra o Fortaleza. Foram 2 jogos em que ele ficou no banco de reservas do profissional do Corinthians e treinando entre os profissionais em muitas oportunidades. Estava muito claro que era um jogador em ascensão. E por que o Fabinho Soldado permitiu que tudo isso acontecesse sem nenhuma movimentação? Ah, não, mas o Corinthians correu. No dia 5 lá, se encontrou com os caras, agora, recentemente, acho que anteontem, fez uma proposta para ele ficar, mas era tarde demais. Mas a questão é, por que permitiu que ele subisse para o profissional, que ele treinasse, que ele fosse relacionado, sem se atentar da necessidade de frear isso para que o contrato fosse renovado? Esse é o trabalho do executivo de futebol. E, cara, eu estou falando isso porque esse é o entendimento da diretoria do Corinthians e de muita gente da imprensa mesmo, como vocês têm assistido por aí. O Fabinho tem que explicar, muita gente não explicou isso, não escreveu isso, o Fabinho tem que explicar. E de fato o Fabinho tem que explicar. Aí eu fui atrás de tentar entender. E o que eu consegui de informação é de que o Fabinho não se atentou. De que o Fabinho permitiu que tudo acontecesse e, assim, usando uma expressão popular, comeu bola. Comeu bola. Não se atentou, não freou, não percebeu. Houve, por exemplo, uma viagem do jogador para fazer exames para o Bahia e o Fabinho não estava sabendo. E, assim, ficou uma situação estranha, esquisita. E por mais que o Corinthians tenha tentado correr atrás do prejuízo aí nos últimos dias aí, não houve tempo, já estava tudo meio que certo. Então, só para essas informações vale o like. Deixa o like aqui no vídeo, pô. Dá essa força aqui pra gente. Mas, voltando, o entendimento da diretoria do Corinthians, o entendimento não, o sentimento é de irritação. É de muita irritação. Essa história do Cauê pegou muito mal pro Fabinho Soldado, mas muito mal mesmo. Muito mal mesmo. Cobrança pra cima dele foi forte. Eu não tô falando que ele, alguém chegou e esculachou o Fabinho Soldado. Não é isso, não é esse tipo de coisa que eu tô falando. Mas a irritação é evidente. A irritação é evidente e não é de uma pessoa. Não tô falando do Osmar Stabile, não. Tô falando de várias pessoas. Há um sentimento de irritação com o Bahia, com o City, de uma briga que o Corinthians quer comprar, de uma quebra de relação para outros negócios.
até de irritação com o jogador e com o grupo de empresários. O Corinthians não gostou nem um pouco da maneira como tudo aconteceu. O Corinthians vai agir nesse sentido. Há um sentimento de que houve alguma coisa mal feita ali em abril na hora de renovar e uma suspeita deste contrato com essa venda e uma suspeita disso tudo ter acontecido, o jogador ter ido para o profissional e do Fabinho Soldado não ter agido em momento nenhum, quando era dele essa responsabilidade. Causa muita estranheza tudo isso, como tudo aconteceu, e há muita, mas muita irritação. Aí você soma tudo. O caso do Memphis, o caso do Léo Maná, o caso do Palácios, o caso agora do Cauê, a dificuldade em trazer reforços, a montagem do elenco de alguns jogadores que vieram. E o resultado é esse. Tem muita gente incomodada com o trabalho do Fabinho Soldado. E enquanto há, por parte do Fabinho, uma sensação de que ele está sendo fritado, há, do outro lado, uma sensação de que não tem nada a ver com fritura, de que é só uma avaliação e das situações pontuais que estão de fato acontecendo. Esse caso do Cauê é mais uma. O pessoal com quem eu conversei me diz, não se trata de fritura, é um fato. Pô, por que ele não agiu nesse caso do Cauê? Por que na hora que, opa, o menino vai ficar aqui no profissional, então peraí, vamos conversar, peraí, vamos sentar, chama, avisa, liga para a diretoria Osmar, Armando, sei lá quem, precisamos conversar aqui, porque a comissão técnica está achando interessante, o menino está subindo, e a gente precisa tratar desse contrato aqui. O entendimento é de que ele deveria ter feito isso e, entre aspas, comeu bola. Então, esse é mais um caso. Isso está incomodando. Fabinho tem sido visto como um ótimo gerente e talvez um não tão bom executivo de futebol. Agora, isso quer dizer que vão demitir o Fabinho Soldado? A informação que eu tenho é que, por enquanto, não. De que ele continua. Que o Fabinho Soldado segue. Mas, sob pressão. Precisa mostrar trabalho. Por exemplo, há muita gente incomodada com o fato do Fabinho Soldado ser um cara muito quieto. Há muita gente que se incomoda com a comunicação. Porque existe o CT... Existe a diretoria executiva lá no Parque São Jorge e muita coisa que acontece no futebol e na diretoria, que influencia uma na outra, as decisões e as conversas e tudo mais. Quem é o elo? É o Fabinho Soldado. Porque o Fabinho Soldado, ele não está aqui no Parque São Jorge, ele está lá no CT, está no futebol. Quem é o responsável por fazer essa comunicação sobre os casos é o Fabinho Soldado. E o Fabinho Soldado, enfim, para muita gente, trabalha quieto demais. Não fala, não explica, não se comunica, tem que ficar perguntando as coisas para ele, mesmo assim ele não gosta de falar, enfim, não gosta de ser contrariado, é o que dizem para mim, né? Então o pessoal fala, cara, é o seguinte, ele precisa mostrar mais serviço e precisa dar explicações sobre alguns fatos como estes. Como que vaza a história do Maná e do Palácio, que ele estava tocando sozinho, sem comunicar ao presidente, e isso vaza antes que o negócio seja fechado. O Memphis reclamar de falta de comunicação e que não estava sabendo e não conseguia se comunicar com a diretoria. O Cauê vir para o profissional, treinar, ser relacionado e o executivo de futebol não travar, não bloquear, não chamar a diretoria, não apressar um papo. Não. Salve, torcedor do Corinthians, seja bem-vindo ao Corinthians Fanáticos, todos os dias conteúdo exclusivo do Corinthians para vocês. Antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e se você não perde nenhuma notícia do Corinthians. O Corinthians que perdeu o Arthur Furquim, né, para o Bahia. O Corinthians vai recorrer à FIFA aí, pois não gostou da maneira que o negócio foi tocado. Deixa a sua opinião, o que você tá achando tudo isso aí. Deus abençoe cada um de vocês, tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!